Boa noite, preciosa. Tudo bem? Nós esperamos que sim. Hoje nós vamos trazer aqui no nosso culto, nesse horário que você está acostumado a ver a gente aqui, algo que vocês têm pedido sempre para a gente lá no Telegram, lá no Instagram. Hoje a gente vai ver algumas outras partes da Conferência Preciosa Revolucionárias, que vamos combinar que foi um marco para o nosso ministério. Então, te convido nesse momento a você elevar as tuas expectativas, mandar o link desse culto para as suas amigas, seguir a gente lá no Instagram, @Ministério Preciosa Oficial. Chama todo mundo, vai ser uma bênção. Esse recorte que a gente vai mostrar aqui para você, a gente ainda não passou, então é inédito. Se conecta aí com a gente e vamos louvar o Senhor agora com a nossa convidada, direto de BH, Lu Alone. Gente, que honra é estar aqui. Que honra é poder ministrar com vocês, para vocês. E como a pastora Mari já falou, eu venho da Igreja Batista da Lagoinha, sou pastora, ministra de louvor lá também. E para mim é uma honra muito grande estar aqui. E eu aprendi com o meu amado pastor Márcio Valadão, que toda vez quando a gente sobe em cima de um púlpito, antes da gente começar pregando, a gente começa dando honra a quem é digno de receber honra. E é por isso que antes de eu começar a minha ministração, eu quero honrar a vida de tantas pessoas especiais aqui. Pastora Mari, não sei onde você está mais, mas eu quero te honrar. Eu quero te honrar porque eu vejo em você uma mulher revolucionária. Eu vejo em você uma mulher de Deus de verdade. Eu vejo em você uma pessoa que tem feito a diferença. Eu te acompanho online, mas as coisas que você tem feito têm impactado e têm gerado mudança. E eu aprendi, sendo filha de pastor, que a família de pastor, às vezes a gente sacrifica tanto, né? Para que outras pessoas sejam mudadas, transformadas, restauradas. Então eu hoje aqui começo te honrando. Eu quero te honrar, honrar a sua família, honrar por você levantar a bandeira da família e da mulher ser aquilo que ela tem que ser. Me perguntaram o que é ser revolucionário. Para mim, ser revolucionária no mundo de hoje, para sempre e eternamente, é ser aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que ser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu quero honrar também, claro, né, todos os pastores dessa igreja. Pastora Nai que está aqui, te amo! Quero honrar também, gente, cada um dos voluntários, porque conferência não se faz sem voluntário. Então vocês são dignos de receberem honra. Honrar o pessoal da mídia, do som, muito obrigada, vocês me ajudaram hoje. E eu quero honrar essa banda incrível, porque eu não vim com a minha banda, eu vim com o Luiz. Luiz, obrigada por tudo, mas essa banda é uma banda local e vocês se dispuseram a tirar as músicas, a ensaiar, muito obrigado. Que através da vida de vocês, pessoas sejam curadas, transformadas, restauradas, que saia um som que transforma e que chega no céu. Mas acima de tudo e de todos, eu quero que a gente fique de pé para honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Espírito Santo, mova nesse lugar. Oh, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Te damos toda honra, toda glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som
neste lugar. Meu desejo é sentir. Nós estamos aqui, tão sedentas por ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. E teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e tua boca contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração quero ouvir o som do céu e tua boca contemplar. Te damos honra. Você pode declarar toda honra, toda glória para sempre. Te damos honra. Te damos e teu é o pra sempre. Então vem incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu. Então vem incendiar meu teu altar. Tua glória contemplar. Aleluia. Aleluia. Mulher, eu não sei se você tem passado um momento difícil, mas eu passei vários. Mais pra frente eu vou contar pra vocês. Ano passado eu tive uma doença, ano passado e ano retrasado, uma doença considerada sem cura. As minhas veias começavam a explodir, estourar, e durante muito tempo eu demorei 1 ano e 8 meses até conseguir ser diagnosticada. Eu fui em todos os médicos que você puder pensar aí. E depois de ir em todos os... Eu sou de Minas Gerais, né, gente? Depois de ir em todos os de Minas, uma médica falou com os meus pais: eu acho que sua filha tá com uma leucemia muito rara, que nenhuma máquina, nada aqui em Minas tem capacidade de detectar. Entra no carro agora com a roupa que vocês estão. E o Celso Arraes, um dos médicos mais importantes da oncologia do Brasil, tá esperando ela em São Paulo com a equipe e junta médica dele. E a gente saiu e fomos pra lá. Mas eu aprendi uma coisa: a minha condição momentânea não define quem Deus é eternamente. Independente de eu estar doente, Deus continua sendo um Deus que cura. Independente de como você está, querida, nesse momento, Deus continua sendo Deus. E Deus pode te curar, te restaurar, te transformar, te libertar, restaurar sua casa, sua família. Essa é uma conferência de revolucionárias. E quando eu compus essa canção que a gente vai cantar, é uma celebração pra cima, eu não imaginava que ela era uma canção difícil. Ela fala assim: celebrai o nome do Senhor, exaltando o seu santo nome, e adorai o grande Rei dos Reis, o poderoso Deus, o nosso Salvador. E aí vinha pra ponte, gente, que falava assim: como Daniel na cova dos leões, como Josué marchando em Jericó,
te adorar, eu vou te adorar. Como Moisés que o mar atravessou, e como Josafá venceu a guerra ao louvar. Como o rei Davi dançando te adorou, eu vou te adorar, eu vou te adorar. E aí o Senhor falou assim comigo, eu imaginando que era a música maior de celebração. O Senhor falou assim comigo: filha, volta para a música que eu te dei. É difícil ser confrontado por Deus com a própria música. E eu voltei e ele falou assim: você disse que ia me adorar nos piores momentos. Aí eu falei: hã? Como Daniel na cova dos leões, ameaçado a ser comido por um leão. Como Moisés, que estava ali para atravessar o mar, com um monte de gente vindo atrás deles para matar ele, gente. Eu quero te dizer, esse mundo pode estar fazendo tudo para matar a tua vida, a tua casa, a tua família, os valores do reino, mas nós vamos celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nós sabemos que a vitória é nossa e é garantida pelo sangue de Jesus. Você pode declarar isso, amém? Então, Luiz, está tudo pronto? Nós vamos celebrar aqui, hein? Aleluia! O nome do Senhor que venceu toda a batalha.
aqui e tem tantas mensagens sendo pregadas nessa conferência, e você se sente incapaz de ser essa mulher. Você olha para a sua vida, para a sua casa, você se sente incapaz de ser essa mulher revolucionária. Talvez as suas forças já esgotaram. Talvez você pense, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não sei mais o que fazer para minha família mudar, para o meu filho voltar para Jesus. Talvez você se sente fracassada. E nessa tarde o Espírito Santo diz: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci da tua família, dos seus filhos. Sim, eu não me esqueci da tua casa. Apenas me adora, confia em mim. Se entrega pra mim de novo. Eu não me esqueci de você. Sim, eu não me esqueci dos teus filhos. Eu não me esqueci do teu marido. E todas as suas orações, elas têm chegado aos céus. E enquanto nós adoramos, Ele age. Enquanto nós adoramos, Ele age. Enquanto nós adoramos, Ele age. Só tu és santo. Só tu és. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E eu falei que eu ia contar depois, mas eu vou contar agora. No final de 2019, voltando de uma viagem, a gente tem a honra de viajar e pregar o Brasil inteiro. E eu amo poder servir ao Senhor de todo o meu coração onde eu vou. E voltando de uma delas, um dia, eu comecei a me coçar dentro do avião. Eu achei que eu estava com uma alergia. Cheguei em casa, minha família estava viajando, eu estava sozinha. E aí eu cheguei em casa imaginando que eu estava com uma alergia e fui tomar banho. Quando eu tirei a calça para tomar banho, a minha perna estava cheia de hematomas. Eu, bem inocente, peguei e fiz um vídeo para minha mãe e falei assim: mãe, eu acho que eu tô com... Mãe é aquela que socorre, né, nesses momentos. Assim, mãe, eu acho que eu tô com uma reação alérgica, minha perna ficou toda roxa. O que eu tomo? Minha mãe, desesperada, falou assim: filha, vai pro hospital agora. Meu irmão e minha cunhada moram na mesma cidade, eles passaram lá em casa correndo, me levaram pro hospital. E eu, né, tenho aquelas trilhagens, né, do hospital, não sei como que fala, para colocar as pulseirinhas. E as pessoas perguntando, né, o que você tem? E eu falei assim: eu tenho uma alergia. Mal sabia eu. E de repente, na hora que eu cheguei na parte da minha consulta, um monte de gente passou na minha frente. O médico falou: o que você tem? Eu falei: uma alergia, eu acho, na perna. E ele falou: deixa eu ver. E de repente os hematomas nasciam na frente dos médicos e ficavam enormes. O médico falou: só um minuto, eu vou chamar outro médico. O outro médico chamou outro médico, que chamou outro médico. Resumo, foram 15 médicos. E nenhum médico sabia o que eu tinha. E a minha tia tem lúpus. E eles falaram assim: a gente não sabe o que é, mas a gente acha que pode ser lúpus.
eu saí do hospital e fui tratar com o melhor oncologista, com o melhor reumatologista que existe em Minas. E chegando nesse reumatologista, ele olhou e ele começou a pedir todos os exames, e ele já é um senhor de idade, foi diretor de hospital, ele viu tudo que você imaginar na vida, e ele falou assim: eu nunca vi isso na vida, e eu não sei o que você tem. Ele fez uma junta médica, ele juntou oncologista, hematologista, reumatologista, todos os istas que você puder imaginar. E eu fiz todos os exames, tinham dias que eu ia fazer exame, eu fazia 72 exames num dia. E nenhum médico sabia o que eu tinha. E uma coisa, eles ficaram sabendo que a minha imunidade abaixou tanto que eu não tinha condição de pegar nenhuma gripe, nem nada. E as minhas veias estouravam sem um motivo aparente. Até que um dia, como eu estava contando para vocês na última música, eles testaram tudo e eu só piorava, e eu tinha hematomas no corpo inteiro. Muita gente que me segue aqui no Instagram deve ter visto que nos últimos 2 anos fazia sol, chuva, calor, não importava. Eu ministrava de bota, calça preta e blusa preta, porque todo o meu corpo era tomado por hematomas. E eu decidi nunca contar isso nas redes sociais, porque eu nem sabia explicar o que era. E eu senti que as minhas redes sociais são para falar de Jesus, e eu ia servir ao Senhor na alegria, na tristeza, na doença, na morte, no que for, eu sirvo Jesus, eu amo Jesus. E eu não parei o ministério, eu não parei de ministrar. Pode assentar, a gente já vai voltar a cantar. E naquele momento, a médica mandou a gente ir correndo para São Paulo, e a gente foi. E no caminho para aquela viagem, a esposa do Luiz, meu tecladista, ela é minha melhor amiga. Ela me ligou e ela estava chorando, e eu estava dentro do carro, eu não podia pegar avião, porque o avião estourava ainda mais as minhas veias. E ela me ligou e ela falou assim: Lu, e se? E ela engasgou. E eu entendi que aqueles e se significava: e se você morrer? E ela falou assim: Lu, e se? E de repente no rádio começou a tocar uma música em inglês da Elevation, que é essa música. E aquele silêncio tomou o carro com a pergunta dela, e essa música começou a tocar dizendo assim, ó: tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas. E eu sei, não falharás. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas. E eu sei, não falharás. E naquele momento, eu falei com a Aninha assim: Aninha, Deus não perde as batalhas. Se eu viver, esse não será o meu pior deserto. Eu já enfrentava essa doença calada há 1 ano e 8 meses. Eu falei: se eu viver, esse não vai ser o meu pior deserto, esse vai ser o meu maior testemunho. Mas se eu morrer, Deus continua não perdendo as batalhas, porque perder as batalhas é ir para o inferno. E eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a vida que eu tenho com Ele, e eu sei que o meu lugar é no céu. Então Deus não perde as batalhas. A pandemia chegou e eu não tinha imunidade. E quando a pandemia chegou, o primeiro caso no Brasil, eu estava no hospital. E o médico virou pra gente e falou assim: vocês têm fazenda? Meu pai falou assim: sim, a gente tem fazenda. Ele falou assim: pega a sua filha agora, enfia dentro do carro, vai pra fazenda e só sai quando a pandemia acabar, porque ela não tem imunidade para pegar nada. Eu não sei o que fazer. E a gente entrou pra dentro do carro e saiu correndo pra fazenda, e o médico deu um recado pra gente que dava um respiro. Ele falou assim: tem uma coisa boa, que a boca dela não está sangrando. Se a boca dela estivesse sangrando também, a gente ia... Aí chegou o caos, né? E a gente descobriu que meus hematomas não eram hematomas, eles eram coágulos de sangue que veias estouravam e se espalhavam pela minha perna.
pastora Mari. E naquele momento a gente chegou lá na fazenda. E quando a gente chegou, minha boca começou a sangrar. Meu pai falou assim, não tem condição da gente ficar aqui não tem hospital, vamos embora. A gente foi embora. E indo embora, o Senhor me deu uma visão. E naquela visão Ele me mostrava a foto de um médico. Ele me mostrava o nome do consultório do médico. E quando eu despertei daquela visão, o Espírito Santo me disse, você tem que ir nesse médico. Gente, eu procurei, o médico existia. E quando eu fui, ele é o único médico no Brasil que estuda a minha doença. Esse é o Deus que eu sirvo. Quando eu cheguei no médico, ele já suspeitou que era essa doença raríssima, raríssima, da raríssima, da raríssima. E ele falou assim, todas as suas veias já inflamaram, agora os seus órgãos podem começar a inflamar, e quando inflama órgão é fatal. E o meu fígado, já tinha, medicina é com os médicos aqui. E o meu fígado já tinha inflamado. E ele falou assim, eu tenho uma coisa para te falar, a gente vai fazer um tratamento para tentar paralisar, mas a gente não tem como regredir essa doença, não tem como voltar atrás. E todos os hematomas que você tem no corpo nunca mais vão sair. E esse era o dia do congresso Moças Diante do Trono. Eu saí do consultório chorando, sabendo que eu tinha uma doença sem cura. Vesti a roupa e fui ministrar para as milhares de meninas. Porque não tem cura, Deus tem milagre. E chegando lá, gente, eu comecei a fazer o tratamento, deu errado, tive reação contrária ao remédio. Tudo tinha para dar errado, deu. E um dia Deus falou assim comigo, era nesse congresso que a gente ia estar junto. O Senhor falou assim comigo, no meio da pandemia, gente, pensa a situação. Me ligaram de Manaus e falaram assim, Lu, a gente está te ligando, e eu pensei, para cancelar o congresso, falar que não vai ter. E eles falaram, para confirmar o congresso, você vem, né? Eu não podia pegar avião e muito menos o corona. E eu estava indo para Manaus, perto daquela situação crítica que teve. Aí eu falei assim, amiga, eu não. Aí o Espírito Santo falou, vai. Aí eu falei, eu vou. E eu perguntei pro meu médico, falei, doutor, responde para mim o que acontece se eu for para Manaus. Aí ele falou assim, você está assinando uma carta de suicídio. E eu virei para ele e falei assim, doutor, eu te obedeci até agora. Em tudo eu te obedeci, mas agora foi Deus quem mandou, e onde Deus manda eu vou. E eu fui. Ele falou, põe máscara, se protege, eu fiz tudo, eu fui. E no final daquele congresso, eu tenho pouco tempo. No final daquele congresso, eu estava prestes para ministrar e eu vi um cara dentro da salinha do pastor, assim, dentro da salinha antes de vir para cá, tomando vários remédios da veia. E eu esqueci que eu estava doente. Minha mão já despelava, eu não conseguia mexer a mão direito e eu já estava toda cheia de hematoma. E eu falei com esse médico, falei assim, esse cara, né? Eu falei assim, você passou mal e está tomando soro? Ele falou assim, não, eu tenho um tumor de 11 centímetros. E pensa, gente, 2 doentes juntos na mesma conferência. E eu tenho um tumor e essa é a minha última sessão de quimioterapia. E eu vim fazer aqui mesmo, porque eu vou continuar ministrando onde Deus mandar. Eu esqueci que eu estava doente. Corri para o pé dele e comecei a orar por ele para que ele fosse curado. Porque como eu comecei falando, a minha condição momentânea não define quem Deus é. Deus é um Deus que cura, Deus é o médico dos médicos, Deus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, independente da sua condição. E aí, gente, vou cortar vocês aplaudindo porque eu preciso terminar. E aí, o que aconteceu? Naquela conferência, quando lançou essa música, né, Luiz? Eu orei por ele, eu saí correndo para ministrar, porque enquanto eu estava orando, falaram assim, Lúcio, a banda já está toda em cima do púlpito, sai correndo, pelo amor de Deus. Eu falei assim, você está curado em nome de Jesus, amém. Ele falou, amém. Eu entrei para dentro, terminei a ministração. Quando eu terminei a ministração, ele era o pastor da noite.
Pensa, gente, eu tinha orado pelo pastor à noite. E aí ele falou assim, gente, eu acho que essa é uma das minhas últimas pregações, porque já fazem 11 anos que eu trato. Falei, 11 anos, tudo quanto é pastor orou por ele, quem sou eu? Voltei para casa, aliás, voltei para o hotel. E quando eu fui tomar banho, eu descobri que enquanto eu orava para ele ser curado, Deus tinha me curado. E naquela noite, todos os hematomas que diziam que era impossível, de uma doença impossível, Deus curou. Esse pastor voltou. E quando ele voltou para a cidade dele, ele me mandou um WhatsApp uma semana depois. E ele falou assim, Lu, olha, ele me ligou, ele falou assim, Lu, olha seu WhatsApp. Eu falei assim, tá bom. Ele falou assim, eu te mandei um negócio. E quando eu abri, era um laudo médico. E nesse laudo dizia, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Então, mulher, a gente vai terminar esse período de ministração ministrando que tudo é possível, que tudo Deus pode fazer, porque eu não sei a sua condição, mas eu sei que para o que não tem cura tem milagre. Eu sei que para o que não tem solução existe a mão de Deus. Eu sei que para um mundo que dita as regras contrárias à Bíblia existem revolucionárias que vão defender a palavra de Deus, que vão se levantar pelos princípios de Deus. Você crê nisso? Fique de pé comigo. Aleluia. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eu não sei quem você tem confiado, eu não sei se você tem confiado mais nos seus pais do que no Senhor. Eu não sei se você tem confiado mais nos seus filhos do que no Senhor, nos seus amigos do que no seu Senhor, no seu trabalho do que no seu Senhor. Hoje eu te convido a confiar no teu Deus, aquele Todo-Poderoso, aquele que nunca vai te dar algo que não seja bom para você. Eu quero orar por você nessa noite, para que o Senhor venha despertar em você a confiança que só vem dele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar essas mulheres nessa noite, Jesus. Eu quero, Senhor, que essas mulheres se despertem, ó Pai, nessa noite e clamem ao Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, nós confiamos em Ti nessa noite, crendo que o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê, Pai. Vai tocando em cada mulher nessa noite, Senhor. Aquelas que precisam, Senhor, só no íntimo do coração delas, ó Pai, vem pedindo e clamando a Ti. Aquelas que não conseguem confiar em Ti, porque é um Deus que elas acham que não está vendo, é um Deus que não está ouvindo, mas nós sabemos que o Senhor tudo ouve, o Senhor tudo pode, Senhor. Então, nessa noite, derrama sobre a vida dessas mulheres uma confiança, Senhor, uma fé tamanha, Senhor, de um grão de mostarda. Deus, eu te clamo, Senhor, e intercedo por elas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois desse momento incrível de louvor, Lu, obrigada por abençoar a nossa vida, ter vindo à nossa conferência. Desse momento incrível de intercessão, você pôde aí se derramar aos pés do Senhor, entregar para o Senhor aquilo que te aflige, aquilo que tem, de alguma forma, atrapalhado, que você o adore em espírito e em verdade. Eu quero te convidar a gente continuar nesse espírito de adoração. Esse momento aqui é um momento muito espiritual. Algumas pessoas acham que na igreja a gente não pode falar de dinheiro, mas deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Quando você deixa o dinheiro mandar em você, pode ter certeza que você está idolatrando o dinheiro. E nessa igreja eu falo com muita tranquilidade no coração, que nós sabemos que todo recurso que é investido nessa casa é utilizado para a expansão do reino de Deus. Então, eu quero te convidar nesse momento a você fazer parte disso. Vai estar aparecendo aqui para você um QR Code do nosso Pix. Você pode abrir aí a câmera do seu telefone, no aplicativo do seu banco. Você pode fazer a leitura desse QR Code, pode estar ofertando ao Senhor enquanto a gente canta uma canção. Vai aparecer aqui também os dados bancários das contas da igreja. Você pode também estar fazendo parte disso. E eu quero
dividir com você uma palavra que se encontra lá em Provérbios 11, 25, que diz assim: a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Que essa palavra encontre morada no seu coração, que o seu coração generoso, nesse momento, possa estar adorando ao Senhor, enquanto a gente canta essa canção. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas. E eu sei, não falharás. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas. E eu sei, não falharás.
Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento de louvor e adoração, pelo teu coração generoso, porque você pôde semear nesse solo aqui que é fértil. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento de adoração. Quero te agradecer, Senhor, por cada coração, Deus, que resolveu empregar um pouco do seu recurso aqui nessa obra. Pai, em nome de Jesus, cumpra as tuas promessas na vida de cada uma dessas irmãs que nesse momento resolveu fazer do dinheiro um servo e não o seu Senhor. Que o Senhor, o nosso Deus, continue reinando absoluto nos nossos corações. Que o Senhor abençoe a administração dessa casa e que esse recurso aqui seja, Deus, utilizado na maneira que o Senhor quer que ele seja utilizado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, nesse momento eu quero te convidar a você parar tudo que você está fazendo. Eu sei que segunda-feira é um dia complicado, né? E o motivo de nós estarmos fazendo aqui esse culto especial, né? Esse culto com recortes da conferência, é que a nossa igreja está na Semana do Poder. Então, você vai fazer o seguinte, você vai assistir esse culto aí, na sua casa, no seu trabalho, no carro, mas aí você também vai aproveitar para vir aqui até a igreja também para ser abençoado na Semana do Poder. E por falar em bênção, eu tenho a honra de convidar nesse momento uma palavra que falou especialmente, particularmente muito ao meu coração, e eu sei que é o coração de muitas mulheres, porque talvez, eu acho, eu não sei, que foi uma das mais pedidas para a gente mostrar de novo. Então, com muita alegria, diretamente de São Paulo, uma líder maravilhosa, de uma igreja super relevante, ministra de crianças, mas que tem uma palavra diretamente do coração do Senhor para o seu coração, com você, a pastora Jaqueline Hayashi. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu sei que vocês já ouviram. Gente, quando eu estava vindo para cá, eu falei, eu vou cair. Não caí. Mas olha só, como é bom estar aqui. Eu me sinto realmente em casa, né? Quem não me conhece, eu sou Jaqueline Hayashi, eu sou aqui de São Paulo, mas esse sotaque é do Nordeste. Tem nordestino aqui? Deixa eu ver. Olha aí. Onde não tem nordestino? Vai ter até no céu, não é verdade? Em nome de Jesus. Então, eu sou casada com o Lucas Hayashi, meu marido é um japonês. E eu sou uma paraibana. E da união de um japonês com uma paraibana, nasceu o Mateus e a Bianca. O Mateus é o meu filho de 13 anos. E a gente fala que ele é um samurai de peixeira. Que é bem misturadinho. E a Bianca, ela tem 10 anos, vai fazer 10 anos essa semana. E ela chegou para a gente e falou assim, o que é certo? Eu te amo ou eu te amo? E aí a gente falou, olha, são os dois, porque a mamãe fala eu te amo e o papai fala eu te amo. Então eu quero trazer aqui a minha família junto com vocês, o abraço deles aqui. Eles vêm junto comigo no meu coração. Como a Mari apresentou, eu sou pastora ali na Zion, do Ministério de Crianças ali. E eu tive a honra hoje, sabe aquele momento que a gente estava orando com a mulher do nosso lado? E esse momento mexeu muito comigo. Não sei se mexeu com vocês. Para mim foi um momento muito especial, porque a gente vive hoje um momento de muita separação entre mulheres. Não sei se vocês concordam comigo. Parece que querem que a gente viva constantemente competindo, como foi falado aqui. E quando eu olhei as mulheres que estavam do meu lado, me deu uma alegria tão grande, porque uma mulher que estava do meu lado era a Wilzy, pastora do Ministério Kids daqui. Do Atitude Kids, é uma pessoa que caminha junto comigo no ministério. A gente compartilha as nossas batalhas, as nossas vitórias, e é lindo ver o que Deus está fazendo na vida dela. Então, a gente orou juntos, agradecendo a Deus, porque Deus tem levantado igrejas que entendam a importância de ministério de crianças. A gente orou juntos, realmente entregando as nossas crianças, as crianças do Brasil, e dizendo, Deus, levanta aqui hoje mulheres sábias, que entendam a importância dessas crianças e que lutem por elas. E do meu outro lado estava a Vika. Glória a Deus, não é verdade? Dá uma salva de palmas para a pastora de vocês, de crianças, que tem feito um trabalho excelente nessa igreja. Beijo, Wilzy. E do meu outro lado estava a Vika. Vika, fica de pé.
A Vika, ela veio comigo, ela tem 24 anos. Quem aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão. De verdade, não de coração, né, gente? Porque... Olha só, cadê as novinhas? Olha que coisa linda. Quem aqui tem menos de 30 anos? Eu não posso levantar a mão. Ai, minha hora vai chegar. Quem aqui tem menos de 40 anos? Eu ainda não posso. Quem tem menos de 50 anos? Quem tem menos de 60 anos? Uau! Menos de 70 anos? Na verdade, né? Todo mundo é menos de 70. Jaque, você não está sendo legal essa sua pergunta. Mas vocês me entenderam, né, gente? Vocês estão levantando a mão direitinho. Obrigada. E a Vika, ela estava ali do meu lado e eu comecei a me lembrar dos meus 24 anos. Daí eu falei, nossa, Deus, olha que coisa linda ter uma menina de 24 anos do meu lado, que sabe que ela é uma filha amada pelo Senhor, que sabe que realmente o Senhor tem um chamado para a vida dela, que está se desenvolvendo como uma mulher, que está parando para ouvir a tua voz. Quem aqui, quando tinha os seus 24 anos, queria ter esse entendimento que talvez hoje a Vika tem e a gente não teve com 24 anos? Eu não tive aos meus 24 anos. Aos meus 24 anos, eu estava no meio de um término de relacionamento, pedindo a Deus para que eu pudesse um dia construir família, porque era o meu sonho. Mas antes de eu construir família, antes de eu ter família, Deus precisava me ensinar a ser. O que significava ser família. E é isso que eu quero trazer hoje aqui junto com vocês. A gente está vivendo um tempo totalmente reverso. Vocês concordam comigo? Tá uma bagunça. Os nossos adolescentes estão se perdendo. As nossas crianças estão se perdendo. Hoje a gente vive uma geração onde as pessoas estão focadas no ter. Elas querem ter. Adolescentes querendo ter fama, seguidores, dinheiro. Fazendo qualquer coisa. Sem saber quem são. A geração TikTok. Na verdade, querem ter seguidores fazendo literalmente qualquer coisa. É literal, gente. Sem saber quem são. Quando Deus nos chama para primeiro a gente entender o ser, quem nós somos, para só depois entender o que devemos fazer, para só então ter. Por isso agora, antes de continuar com a minha palavra, eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar, para que a gente possa sair daqui entendendo quem nós somos, o que devemos fazer e o que Deus tem para a gente. Então, Deus, eu te apresento cada mulher aqui, eu apresento a minha vida diante do Senhor. Eu sei que os nossos corpos podem estar cansados, mas agora eu te peço um refrigério sobre os nossos corpos. Que as nossas mentes, os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Fala conosco, Deus. Eu vejo aqui uma geração de mulheres, algumas que já são avós, outras são mães, outras um dia vão ser mães. Deus, que coisa linda de se ver. Porque sim, através da gente, a gente pode salvar uma geração, Deus. Fala conosco hoje, nos fortalece na nossa identidade, para que a gente saia daqui sabendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, não aquilo que a gente quer fazer, para que a gente possa ter a tua perfeita vontade, que a gente possa ter aquilo que o Senhor separou para cada uma aqui. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a gente diz... Amém, amém. Pronto, vocês podem sentar para dar aquela acordada. Gente, revolucionárias. Quando eu recebi o tema, que era revolucionárias, eu fui pesquisar o que significa o que significa revolução. Vocês sabem o que significa revolução? Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: movimento de revolta
contra um poder estabelecido e que visa promover mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais e morais. Agora eu vou dizer por que a gente precisa ser revolucionária. Nós precisamos nos revoltar contra o poder do inimigo que tem se estabelecido no nosso país. Nós não devemos aceitar o diabo ditando dentro das nossas casas como a gente vai educar os nossos filhos, como a gente vai viver, dominando a mente deles e as nossas mentes. A gente precisa se levantar para trazer uma revolução, sim, política na estrutura do nosso país, econômica, cultural. Nós somos chamadas para não viver a cultura do Brasil, mas nós somos chamadas para viver a cultura do reino. É essa cultura que nós precisamos trazer. E uma revolução moral. O que significa moralidade? São os princípios e valores que nós vivemos. Aquilo que é verdade, aquilo que é belo e aquilo que é bom. Hoje a gente vive uma época do relativismo. Não existe mais o que é verdade, não existe mais o que é belo e não existe mais o que é bom. Porque tudo virou relativo. Veja aí as propagandas. Outro dia me mandaram uma propaganda de uma empresa, não vou falar aqui porque está gravando, né? De uma empresa de esporte, onde tinha uma mulher toda peluda. Falei, gente, desde quando isso é bonito? Fala sério. Mas você não pode dizer que é feio, porque o feio é relativo. O que é feio para você pode não ser feio para mim. E tudo vai ficando relativo. E o que está acontecendo com as nossas crianças? Elas estão aprendendo isso. E o que a gente está fazendo? Aceitando? Se hoje a gente vive uma geração de adolescentes que estão perdidos, num princípio simples de saber se são meninos ou meninas, tem muitos que não sabem mais. A culpa é de quem, gente? Fala assim para mim, minha. É minha. É sua. Porque quem educa uma criança? Somos nós. Se uma criança, se um adolescente não sabe o básico, a culpa não é do diabo que usa o TikTok. A culpa é nossa de dar um TikTok na mão de uma criança. Chega! Quer ser uma revolucionária? Entenda o poder de uma mãe. Vamos para a genealogia de Cristo? Mateus 1. Abra aí sua Bíblia. Vamos falar de mulheres revolucionárias. Mateus 1 tem a genealogia do nosso Senhor e Salvador. E aqui fala o seguinte: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, a primeira mulher, a Pérez. E a Zera, Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon Salmão. Agora, Salmão gerou de Raabe. Fala comigo, Raabe. Então, nós temos Tamar, Raabe, a segunda mulher na genealogia de Cristo. Esta de Ruth. Fala comigo, Ruth. Ruth gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E aí só vem uma lista de homens, que eu não vou ler agora, vocês podem ler em casa depois. E lá no versículo 16 de Mateus 1 diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, a quarta, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. O que Tamar, Raabe, Ruth e Maria tinham em comum? As grandes mulheres que apareceram na genealogia do nosso Salvador. Sabe o que elas tinham em comum? Elas eram mulheres e elas eram mães. Fala para a pessoa do seu lado: Deus te chama para ser mãe. Mãe, 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 mãe. A maternidade é tão importante, gente.
E o mundo inteiro está fazendo você olhar para a maternidade como se fosse algo secundário. Como se não fosse importante. Nós cantamos aqui no começo, revolucionárias para as nações, não é verdade? Deus nos chama a pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de nações. Agora deixa eu te falar, quando a gente tem um filho e a gente discipula esse filho, você sabe o que ele vai ser? Não. Talvez você esteja discipulando uma nação dentro da sua casa. Então, eu entendo como mãe, como pastora, que uma dessas nações que Deus te chama para ir é para de volta para dentro da tua casa. Volta para casa. Entenda a beleza de ser mãe. Deus quer hoje restaurar a beleza da maternidade. E deixa eu te falar, talvez você está aqui falando, eu não sou mãe, Jaque. Não tem problema. Um dia você vai ser mãe. Jaque, mas eu já sou velha demais, eu não vou poder engravidar. Deus te dá filhos espirituais. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos destrói. Se os lares estão sendo destruídos hoje, é porque eles estão repletos de mulheres tolas. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica. O que nós precisamos, gente, é de ser sábias. Nós precisamos entender o que significa ser essa mulher. Por quê? Porque quando a gente entende o que significa ser sábia, a gente vai fazer aquilo que Deus nos convida para fazer debaixo de sabedoria, para ter essa edificação de uma casa bem estruturada na rocha que é Cristo. Existem 3 mulheres na Bíblia, no Antigo Testamento, Sifrá e Puá e Joquebede. Vocês conhecem essas mulheres? Sifrá, Puá e Joquebede? Joquebede era mãe de quem? Vamos lá, escola dominical. Joquebede era mãe de quem? Moisés. Era mãe de Moisés. Agora, quem era Sifrá e Puá? As parteiras. As parteiras de Êxodo. Êxodo 1 fala de 2 mulheres chamadas Sifrá e Puá. Tá aí, Êxodo 1. Depois você lê em casa. Sifrá e Puá eram 2 parteiras. Elas não eram governantes. Elas eram simples parteiras. E deixa eu te falar, elas não eram casadas. Elas não tinham filhos. Mas o faraó chama as parteiras e diz, a partir de hoje, todo filho hebreu, menino que nascer, vocês vão matar. E aquelas 2 mulheres, aquelas 2 parteiras que nem filhos tinham, elas se posicionaram, elas foram revolucionárias. E elas falaram, não, nós não vamos obedecer ao que um faraó está falando, porque nós tememos a Deus. E a Bíblia diz que por elas terem temido a Deus e não ter feito aquilo que faraó pediu, Deus deu para elas família. Abra aí. Êxodo 1. 15 a 21. Tá essa história de Sifrá e Puá. E no final, no versículo 20, Êxodo 1, 20, diz, e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Sifrá e Puá, elas sabiam o que fazer. Elas eram parteiras. Elas sabiam o que elas eram. Elas eram parteiras tementes a Deus. Eu não sei aqui o que você faz na tua profissão. Agora, se você fizer qualquer coisa sem temor ao Senhor, eu sinto muito te informar, mas você é uma tola. Tenha temor a Deus, porque vai chegar um momento na tua vida que você vai se colocar como Sifrá e Puá, ouvindo aquilo que você tem que fazer do mundo, mas se você não conhece quem Deus é, você mata a próxima geração. Sifrá e Puá se posicionaram em prol de crianças que nem delas eram.
por temerem ao Senhor. E elas fizeram aquilo que Deus queria que elas fizessem. Elas poderiam morrer? Poderiam, gente. Se o faraó descobrisse o que elas estavam fazendo, elas morreriam? Com certeza. Agora elas temiam mais a Deus do que a morte. Tem gente que por temer mais as pessoas, o que o outro vai falar, não age. Imagina a morte. Não, gente, nós somos mulheres fortes. Nós somos mulheres que sabem quem Deus é. E não vai ser a morte que vai nos parar. Não vai ser a opinião do outro que vai nos parar. Porque quem nos move é o Senhor. É aquilo que Deus diz que eu sou. É quem Ele é. Sifra e Poá, elas se posicionaram nesse lugar. Elas se posicionaram contra um governo. E falaram, não. A gente não vai matar essas crianças. A gente vai deixar essas crianças viver. E a Bíblia diz que porque elas temeram ao Senhor, Deus deu para elas algo que só Deus pode dar, que é família. Você pode ter sapato, né? Que nem a Mari deu, ó, depois cobra para a Mari o sapato. Você pode ter casa, você pode ter uma profissão, você pode ter tanta coisa. Agora, você consegue comprar família? Não consegue. Família, só Deus quem dá. Aquilo talvez era o sonho daquelas duas meninas, ter família. E Deus dá para elas. Só que, olha o faraó do demônio. O que ele faz? É verdade. Êxodo 22 diz o seguinte: então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Então, ele viu que não deu certo matar no nascimento. Vamos matar os meninos depois que eles nascerem. Aí entra Joquebede, uma mãe que se posicionou e falou: meu filho não. Nós precisamos dizer: meu filho não. Minha filha não. Eu vou esconder ele no secreto. Dentro da minha casa. Mães, os nossos filhos precisam da gente em casa. Conversando com eles, protegendo mente e coração. Não vai ser o TikTok que vai ensinar relação sexual para o teu filho, é você. É teu marido. Ai, já que eu não tenho marido, convida Deus para ser presente na tua casa. Ser o pai dessas crianças. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente olha para a gente. E isso acontece desde o Jardim do Éden. Sifra, Puá e Joquebede não olharam para elas. Elas olharam para quem, gente? Para Deus. Porque se elas olhassem para elas mesmas, elas iam falar: mas eu só sou uma parteira, não faço regra nessa cidade. O que eu posso fazer? Eu só estou obedecendo uma ordem. Ou Joquebede fala: então, meu filho vai morrer. É isso, Senhor, leva ele para o céu. Vamos lá? Todo mundo tem TikTok, o meu filho tem que ter também. Minha filha de 9 anos acha que é bissexual. Que tempo, né? Para, gente! Chega! Ora! Vamos continuar? Meu filho não quer ler a Bíblia. Ele tem que fazer na hora que ele quer. Para! Meu filho não... Pastor Wilson, meu filho não quer ir para essa linha. Não sei o que eu faço. Ele só quer ficar no celular. Para! Você não obriga teu filho a escovar o dente? Ou você deixa ele ficar com o dente podre? Você obriga a criança a tomar banho? Ou ela fica podre? Agora você não obriga ele a vir para a igreja? A buscar o Senhor? Para! Chega, gente! Às vezes a gente quer revolucionar o mundo e esquece de casa. O que adianta? O que adianta você esquecer da tua casa se teu filho vai ser o próximo presidente do Brasil e você não cuidou dele?
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, as misericórdias do Senhor foram renovadas. Raabe, uma daquelas mulheres da genealogia de Jesus, antes de ser mãe de alguém da genealogia de Cristo, ela era uma prostituta. Então, eu não quero saber o que você foi até hoje. Eu quero saber quem você vai ser a partir de agora. Chega. Chega. Eva tinha tudo o que ela precisava. Bibi falou, mãe, é tudo culpa de Eva, né? Eu falei, não, Bi, não é assim. Eva aconteceu para que a gente aprendesse, porque eu e você, a gente pode ser uma Eva também. Por quê, gente? Eva tinha tudo o que ela precisava. Ela tinha um relacionamento perfeito com o Senhor. Mas a serpente, fala assim comigo, a serpente. Oh, danada, né? A serpente fala para Eva e começa a mostrar para Eva o que ela não tinha. Você tem tudo que comer, mas você não tem uma árvore, um fruto. Você não tem o conhecimento do bem e do mal. Eva parou de olhar para Deus e passou a olhar para si. Movimento feminista. Ali começou o movimento feminista. Na boca da serpente. Agora me fala, feminismo é de Deus? Não. Tem como ser feminista e cristã? Não. Chega. Muito bem, meu amor. Obrigada. Não tem. Por quê? Porque o movimento feminista é do demônio. Porque faz a mulher olhar para si e não para Deus. São duas sementes. O feminismo e o cristianismo que vão entrar no teu coração. As sementes vão começar a crescer. Uma mata a outra. Não deixa que essa semente entre. Por quê? Porque o movimento feminista faz você olhar para o que você não tem. É isso que faz, gente. Estuda. Por favor, vai ler. Não se deixa levar pelo que os Instagrams da vida falam, a mídia conta. Não faz isso com você. Nós somos chamadas para serem mulheres sábias. E sabe de onde vem a sabedoria? Primeiro, a sabedoria vem, está lá em Provérbios 9:1, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa é ter temor ao Senhor. E depois, a Bíblia fala sobre a importância de termos conhecimento, entendimento e sabedoria. Por quê? Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra, nós entendemos a palavra e aí começamos a agir. E nós temos a sabedoria. Nós vamos agir em sabedoria baseado no entendimento que nós temos a partir do nosso conhecimento, leitura da palavra. Por isso que o diabo faz você ler tudo, menos a Bíblia. Vamos falar da educação de filhos? Respira fundo. Respira que a gente está acabando. Sermos. A gente já entendeu que Deus nos chamou para sermos sábios, certo? E que essa sabedoria vem a partir do temor do Senhor e do conhecimento da palavra. Vamos falar de devocional, gente? Não faz sentido a gente ler 500 coisas menos a Bíblia? Já que eu não consigo entender, não tem problema. Vai adquirindo conhecimento, vai lendo. Uma hora você começa a entender. E depois que você entende, você não consegue agir da mesma maneira. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que se deve andar. Quem aqui conhece esse versículo? Só vocês. Quem conhece o Provérbios 22:6? Obrigada, gente. Ensina a criança no caminho. Vamos ter entendimento desse versículo? Não é o caminho. É no caminho. Ensinar o caminho, eu falo assim, levanta daqui e vai até ali. Esse é o caminho. Agora, eu te ensinar no caminho, eu andar com você por aqui. A promessa de Deus vem que nossos filhos não vão se perder se nós ensinarmos no caminho. Em que caminho nós estamos andando, será o caminho que os nossos filhos vão andar. Se a gente chega na igreja, não cumprimenta a pessoa da recepção, mas vem abraçar o pastor, vai ser nesse lugar que os nossos filhos vão caminhar. No lugar de hipocrisia. Não pode.
É ensinar no caminho em que se deve andar. Não é o caminho que os nossos filhos querem andar. Para de ver tanta pedagogia contrária à Bíblia, pelo amor do Pai. Ai, já que não pode dizer não para a criança. E que mentira da gota é essa? Tá aí os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Em casa todo mundo é igual. Gente, não é. Em uma casa tem quem manda e quem obedeça. Quem que manda, gente? Fala assim comigo, eu. Quem que obedece? Meus filhos. São coisas simples, não é verdade? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Agora eu vou encerrar. Calma que o encerramento vai ser longo. Abre aí em Efésios 6:4. Efésios 6:4. O que nós devemos fazer como mães. E solteiras que ainda não têm filhos aqui, aprende. Por quê? Porque uma coisa é quando a gente tem conhecimento antes de ter filho. A gente já começa a agir em sabedoria. Difícil é quando a gente já tem filho, que aí a gente tem conhecimento. Porque daí há arrependimento primeiro. Aí tem que sentar em casa, falar, filho, a partir de hoje não tem mais. Não é? A partir de hoje não vai poder mais. Então aprendam, solteiras. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis vossos filhos a ira. É o versículo de todo adolescente, né? Não é verdade? Não pode provocar a ira. Aí tem umas pedagogias doidas por aí que falam assim, não pode confrontar a criança. Mentira, gente. O que Paulo está querendo falar aqui em Provérbios, ou em Efésios 6:4, não é você deixar seu filho com raiva, não. Não é isso, sabia? Vou te mostrar como não é. Porque por muito tempo eu fiquei, não pode, sei lá, é desconfortável disciplinar, porque a criança chora, né? Você dizer não, a criança fica meio irada, não posso provocar a ira. O diabo faz uma confusão na cabeça da gente, não mais. Foi até ontem, hoje não mais. Filhos, eu quero falar sobre, Efésios 2, 1-3. Vamos entender o que é provocar os filhos à ira. Efésios 2, 1-3, Paulo, essa carta ela é escrita contínua, né, gente? Então a gente volta lá para Efésios 2 e ele diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui em Efésios 2, Paulo está falando que a gente não é mais filho da ira. Aí ele vai para Efésios 4, e ele fala assim, pais, não provoquem, não empurrem, não deixem, não levem os seus filhos à ira, a se tornarem filhos da ira. Meu Deus! O que a gente está fazendo que a gente está empurrando os nossos filhos para o inferno? Quais são os sims que a gente está dando para eles que está empurrando eles para o inferno? Quais são as amizades que a gente tem deixado entrar em casa que está levando essas crianças para o inferno? Porque 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, sim, você pode dizer quais são os amigos que os teus filhos vão ter ou não. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não provoquem seus filhos à ira. Não entreguem seus filhos a se tornarem filhos da ira. Mas Paulo vem com um mais. Português. Eita! O que é mais, gente? Mais. É o quê? Conjunção o quê? Adversativa. É adversativa, ou seja, mostra o contrário. Então, Paulo está falando assim, vocês não vão provocar seus filhos à ira, mas vocês vão o quê? Criar os seus filhos como? Na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa disciplina na Bíblia? É a palavra paideia.
A palavra paideia era aquilo que era usado lá em Éfeso. Vamos voltar para Éfeso. Cheguei em Éfeso. Estou aqui em Éfeso. É uma cultura grega, onde tem muitos deuses gregos que traziam ordem, traziam a forma da pessoa viver ali em Éfeso. E dentro da cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana. Era uma deusa grega. E paideia era o sistema educacional que eles usavam naquela época. As crianças, elas eram educadas nesse contexto de paideia. Elas eram educadas dentro de uma cultura grega, pagã, com vários deuses gregos. Então, Paulo, ele está chegando assim, pais, não provoquem, não levem os seus filhos a serem filhos da ira, continuando nessa cultura promíscua grega, mas criai-os, façam eles crescerem na disciplina do Senhor, na paideia do Senhor, na cultura do Senhor, com os princípios e valores do Senhor. E o que é a palavra admoestação? Eu amo essa palavra admoestação, que diz o seguinte, admoestação é a faculdade, é a capacidade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e odiar o mal. Os nossos filhos odeiam o mal? Eles reconhecem a verdade? Eles reconhecem a bondade? Eles percebem as coisas divinas? É isso que Paulo estava nos ensinando. Agora, vamos parafrasear Efésios 6:4 para o tempo de hoje? Preparadas? Fala assim, preparada? Segura aí, meu amor, que é por você, lindona, ou lindão, que eu não estou vendo daqui. É por você que eu estou aqui hoje. É por você. Porque a gente acredita na tua geração. E é por sua mamãe que está aí também. Parafraseando Efésios 6:4 para o tempo de hoje. Pais, não provoquem, ou seja, não levem seus filhos a fazerem obras mais condizentes aos filhos da ira. Não deem, pais, aparelhos eletrônicos sem controle que vão fazer com que seus filhos fiquem viciados em pornografia. Não permitam que eles tenham rede social como Instagram, TikTok, Facebook, canal do YouTube, quando eles ainda não têm idade nem maturidade para isso. Não deixem seus filhos assistirem filmes, nem terem redes sociais que ensinam ideologia de gênero. Não deixem seus filhos assistirem soft porn. Vocês sabem o que é soft porn? Soft porn são as séries, censura livre, que as crianças estão assistindo, com beijos, com imagens sensuais. É o início da pornografia. Quem que deixa essas crianças assistirem? Eu e você. Porque todo mundo está assistindo e você não tem coragem de dizer não. Mas criai-os. Ou seja, vamos tornar os nossos filhos maduros. Maduros espiritualmente, maduros fisicamente, maduros emocionalmente. Educando os nossos filhos na cultura do Senhor e não na cultura brasileira. Ensinando eles a perceberem Deus dentro de casa. Um Deus de provisão. Um Deus que está presente nas nossas casas. Às vezes o dinheiro vai acabar, mas não é o dinheiro o teu Deus. Fala para a tua criança, meu amor, talvez a gente não tenha hoje, mas o teu pai é o dono de toda a prata e de todo o ouro. E ele pode te dar aquilo que a mamãe não consegue te dar. Ou o papai não consegue te dar. Traz um Deus real para dentro das suas casas. Precisamos trazer um Deus real para dentro das nossas casas. Porque só assim os nossos filhos vão reconhecer a bondade e odiar o mal. Mães, conversem sobre sexualidade. Seja você a primeira a trazer. Já que eu não sei como fazer isso. Respira. Fala comigo, sexo é bom? Fala. Ou não é, mulherada, aqui casadas? É. Deus fez. E eu preciso trazer isso para os meus filhos.
Cuidado com o que a gente tem vergonha de falar, porque às vezes o problema está no nosso entendimento. Volta para o conhecimento da verdade, para você ter um entendimento correto, para você agir em sabedoria com os seus filhos. A gente precisa mudar. Ainda dá tempo. Enquanto eles estiverem dentro das nossas casas, ainda dá tempo. Que hoje se levante mulheres que entendam a importância de serem mães. Ai, Jaque, mas o homem também tem o seu papel. Sim, mas eu estou falando com você, então para de delegar para ele. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Ele não falou que o homem sábio edifica a casa. O homem é o sacerdócio do lar. É o sacerdote do lar. Mas quem edifica a casa sou eu e você. Quem constrói os nossos filhos sou eu e você. Por isso que o diabo quer tanto tirar a gente dentro de casa. Delegar a educação, o ensino dos nossos filhos para quem quer que seja. Não mais. Já que eu não consigo colocar o meu filho numa boa escola, eu termino tendo que colocar ele numa escola que está ensinando ideologia de gênero. Ei! Você já orou e pediu a Deus para Deus abrir uma porta de uma bolsa numa escola realmente cristã? Você já foi nessa escola e falou, meu filho precisa estudar aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra é morta. Não adianta você dizer que crê em Deus e tem fé se você não vai lá na escola e pede uma bolsa porque Deus falou que teu filho vai estudar lá. Não adianta você dizer que tem fé em Deus provedor se você está se agarrando no emprego quando Deus já te pediu para não ficar tanto tempo no teu trabalho e voltar para casa. Chega! Volta os teus olhos. Eu e você precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Por isso eu quero te pedir, quero te convidar a ficar de pé. Para a gente orar agora e voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque talvez você está agora assim, meu Deus, tanto que eu vou fazer? E agora, meu Deus, é muito... Deus vai primeiro te dizer quem você é. Quem são os teus filhos? E aí Ele vai começar a dizer o que você precisa fazer. O Espírito Santo está com você. Ele fala conosco, gente. Ele fala. O problema é que a gente não quer ouvir. Então a gente precisa entender a quem a gente está entregando os nossos ouvidos. Porque a gente precisa agir com sabedoria. Porque somente quando a gente age com sabedoria, a gente vai ter aquilo que Deus tem para a gente. Você quer ter filhos guardados no Senhor? Seja uma boa mãe. Faça aquilo que Deus te pediu como mãe. E aí você vai ter filhos no Senhor. Amém, gente? Então, eu trouxe alguns materiais, eu não vou conseguir falar de todos eles aqui, que vão poder te auxiliar. Eu trouxe um caderno de devocional para te ajudar a fazer devocional com os teus filhos. Eu trouxe livros sobre educação de filhos. Está tudo lá fora, eu quero te abraçar. Eu vou tentar assinar alguns deles. Não tem para todo mundo. Eu não vou conseguir falar tudo, mas vocês vão lá, a gente explica para vocês. Mas isso daqui são ferramentas para que a gente possa agir em sabedoria. Tudo bem, depois não precisa. Obrigada. Esse caderno de devocional, eu não tinha material para fazer com os meus filhos de devocional. E eles não gostavam de ler a Bíblia. Eu falei, Deus, me ajuda. E aí eu fiz perguntas para eles responderem. E dessas perguntas a gente criou esse caderno, onde as crianças elas precisam escrever 5 coisas que elas são gratas no dia. Como que elas se sentem hoje? Qual foi o versículo que ela leu? Como que ela pode aplicar na vida dela? E que oração ela precisa fazer depois disso? Quais são as 5 coisas que nós somos gratos hoje? Uma mãe me procurou um dia e falou, minha filha de 11 anos, eu peguei o caderninho de devocional dela. E estava assim, o que você sente hoje? Como que você está se sentindo hoje? Ela falou, eu estou sentindo vontade de me matar.
E aquela mãe, através de um devocional, através de uma intencionalidade de trazer sua filha junto do Senhor, conseguiu perceber que aquela criança estava com problema. Aquela criança estava passando por bullying na escola. E aquela mãe, aquele pai pôde acolher aquela criança. Pôde trazer Deus para ela. Pôde proteger aquela criança. Então, mães, mulheres, não achem que está perdido. Não ache que você fez tudo errado até hoje. Pode até ter feito, não é verdade? Mas as misericórdias do Senhor se renovaram hoje. E as misericórdias do Senhor se renovarão amanhã. Raabe foi uma prostituta até o momento que ela encontrou alguém do Senhor que levou ela para uma nova terra. E ali ela soube quem ela era, ela construiu família, ela criou filhos, ela pôde ser a sogra de Ruth. Olha que coisa linda. Não olha para você, olha para Ele. Entrega teus filhos para Ele. Dependa dEle. Entrega teus problemas para Ele. Fala, Deus, eu não sei como que eu vou agir com isso, meu marido foi embora. Deus está te falando, coloca um prato a mais na mesa, deixa eu sentar com os teus filhos e mostrar que eu sou o pai deles. Deus, o meu marido perdeu o emprego, eu tenho que trabalhar duplicado, tenho que trabalhar durante a noite. Começa a orar para Deus trazer portas abertas na vida do teu marido, conexões sobrenaturais sobre a vida dele. Começa a declarar as verdades do Senhor sobre o teu marido como intercessora, sobre os teus filhos como uma mulher sábia que edifica a sua casa. Que hoje se levante verdadeiras revolucionárias, cheias de sabedoria, que realmente estão revoltadas com o domínio do mal sobre a nossa terra, mas que a partir de hoje vai dizer, aqui não, Satã, meu filho não. Nossas crianças dessa igreja, não. As crianças da Zion, não. As crianças do Brasil, não. Sim, Senhor, ergue tuas mãos agora juntos, como um exército. Deus nos chama para esse exército de mulheres sábias. E nós vamos agora interceder pela próxima geração. Pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças que virão. Como mulheres sábias que edificam uma nação. Sim, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, unidas no amor que une, o teu amor nos une. É no teu amor que nós temos esperança, Deus. Deus, nós colocamos aqui como mulheres sábias que querem buscar a tua sabedoria diária, contínua. Abre os nossos olhos, começa a falar, e abre os meus olhos, Deus, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor diz que eu sou. Deus, abre os meus olhos para ver onde eu preciso mudar. Sim, Deus, abre os meus ouvidos. Fala para Ele, abre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir a tua voz. Fortalece os meus pés na rocha que é Cristo. Me dá ousadia, discernimento. O medo não tem poder sobre mim. Mais alto, mulherada, o medo não tem poder sobre mim. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sim, Deus, eu creio que o leão da tribo de Judá ruge ao meu lado, ruge dentro da minha casa. Eu não vou perder os meus filhos, nós não vamos perder as nossas crianças. Mas hoje se levanta aqui uma geração de mulheres sábias que temem ao Senhor, que escolhem olhar para Ti e não para nós mesmas, que escolhem fazer a Tua vontade e não a nossa. Uma mulher de fé que vive não aquilo que os nossos olhos naturais enxergam, mas que vive através de olhos espirituais.
Nos abençoa, Senhor. Fala conosco todos os dias. Nós queremos o Teu sobrenatural. Nós queremos Te ver todos os dias. Traz filhos espirituais para nós. Traz famílias para nós. Que a gente possa ajudar a mulheres a entenderem o que é ser mulher. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que assim seja, Senhor. Amém. 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 E que a gente volte para casa falando amém. 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 Glória. Eu falei para você aumentar suas expectativas, não falei? Foi um culto lindo, mulheres, que nós tivemos hoje. Um louvor incrível da Lu Alone. Uma palavra que, olha, novamente falou ao meu coração através da vida da Jaque Hayashi. E eu quero te dizer que, da mesma forma que o Senhor fez naqueles dias aqui de conferência, Ele continua fazendo. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje. E será eternamente. Que o Senhor te abençoe aí onde você estiver. Nós te esperamos aqui na segunda-feira que vem, para mais uma vez louvarmos juntas aquele que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Fica com Deus. Até a próxima.